Olá, bom dia, tudo bem? Eu espero que as coisas estejam fluindo de uma forma maravilhosa, de uma forma especial. Quem vos fala aqui é o professor Nelson, pastor Nelson. Eu quero trazer uma palavra de meditação nesta manhã, tendo como base Romanos capítulo 12, e o versículo 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Este é o versículo 1. E o versículo 2 diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus em Cristo possa nos ajudar, possa nos abençoar de uma forma toda especial. E eu quero estar falando sobre metamorfose espiritual. Transformai-vos, isto é, metamorfoseai-vos, transformação do vosso entendimento, da vossa mente, do vosso pensar. Precisamos pensar cada dia, lutar cada dia para que possamos desfrutar uma vida transformada, uma vida metamorfoseada. Oi, Telmo, a paz do Senhor, tudo bem? Eu já estou em casa, viu? Graças a Deus. Viajei, não como queria que fosse, mas as coisas aconteceram conforme a vontade de Deus. Passei uns dias na praia em Mongaguá, e está em São Paulo, porém peguei aquela gripe terrível, voltei dia 7, passei uns 5 dias aqui em casa em Valparaíso, e depois eu passei o restante dos dias na casa da minha filha em Sagres, voltei ontem. Ayrton Moreira, um grande abraço, meu amigo. Estamos falando sobre metamorfose espiritual. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme. Nós necessitamos de entrar em um processo de transformação. Principalmente nós estamos vivendo em um mundo e nessa atualidade nós estamos enfrentando diversos problemas, diversas situações, muitas adversidades têm acontecido e nós precisamos viver uma vida transformada na presença de Deus, uma vida transformada na presença do Senhor, sabendo, distinguindo, mostrando qual é a perfeita vontade de Deus para nós e o que Deus quer que aconteça de melhor em nossas vidas. E a palavra do Senhor diz que assim nós iremos descobrir, iremos ver aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável para Deus. Precisamos enfrentar um avivamento dia após dia, momento após momento, cada instante, cada segundo. Abacuque no capítulo 3, no versículo 2, ele fala de um avivamento. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. E eu quero dizer para vocês o seguinte: nem todas as pessoas gostam de lagarta. É muito difícil nós encontrarmos alguém que goste de lagarta. Mas outras pessoas, elas gostam. É difícil encontrar alguém que goste, mas também é difícil encontrar alguém que não goste de borboletas. Mas para que a borboleta ela venha a ser borboleta, primeiramente ela passou por um processo de transformação, ela passou por um processo de metamorfose.
E quando vimos uma borboleta tão maravilhosa, tão linda, lembro-me, Everton Souza, seja bem-vindo. Quando criança eu colecionava borboletas, eu pegava as borboletas, coitadinhas, e colocava dentro de uma caixa de fósforo e guardava aquelas borboletas. Quer dizer, eu sacrificava as borboletas quando criança. Oscar Ferreira, bem-vindo. Compartilhe aí com outras pessoas, pessoal. Aqui é o professor Nelson, pastor Nelson Andrade. Todas as borboletas, na realidade, já foram lagarta. E quando nós pensamos nesse processo de metamorfose, nós vamos entender, nós vamos compreender a dificuldade, o processo pelo qual passaram as borboletas até que chegassem a ser borboletas. Uma transformação muito grande, um processo evidentemente doloroso. E o que nós podemos aprender com as borboletas? Nós podemos aprender muitas coisas. Bom dia, Oscar Ferreira. Passa para outras pessoas aí. A metamorfose é irreversível. Depois que voa, a borboleta jamais volta a rastejar. Eu falei isso ontem. Isso quem falou foi Sandro Marcos. E sabemos que esse processo de metamorfose é um processo realmente que evidentemente traz sofrimento. A ciência chama de metamorfose o processo que transforma, o processo dessa transformação da lagarta em borboleta. E é um duro processo. Como que nós podemos trazer essa lição para a vida espiritual? Metamorfose é também usada justamente pelo apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, capítulo 12, e o versículo 2, quando ele diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Isso nós precisamos compreender, que esse processo de transformação é um processo que leva tempo. É um processo doloroso, evidentemente. O apóstolo Paulo, quando ele diz, olha, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, isto é, nós precisamos ser levados a cada dia a um processo metamórfico, a um processo de transformação, de formas que a nossa mente ela venha a passar por um processo de renovo. Transformar, no dicionário de Aurélio, é dar uma nova forma, é uma feição ou caráter a determinada situação, é modificar-se, é mudança, é converter. E metamorfose, do grego metamorfoses, traz esse entendimento transformador, sede transformados em sua natureza interior. Dentro de nós, em nosso homem interior, existe a necessidade de uma constante mudança, de uma constante transformação, seguindo o parâmetro divino, dentro da vontade de Deus. Uma mudança, uma alteração em nossa forma de pensar, em nossa forma de agir, em nossa forma de viver. Mudo a mente significa transformar o meu íntimo, algo intrapsíquico, algo que envolve a alma e o espírito. Na realidade, a alma e o espírito é a parte espiritual que Deus colocou dentro do homem. Nós temos a dicotomia, espírito e alma. Alguns fazem uma junção perfeita, e corpo. Aí então temos a dicotomia. No entanto, está muito claro na palavra de Deus que o homem é um ser tricotômico. Tricotomia quer dizer espírito, alma e corpo. Com a parte espiritual,
nós entendemos, nós compreendemos, nós buscamos a Deus, nós adoramos o Senhor, nós glorificamos o Senhor. A Bíblia diz em João 4, 24, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Quando ele diz assim, Deus é espírito, importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. João 4,23 diz, mas em hora e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Adorar em espírito, sentindo a presença de Deus no nosso homem interior, acontecendo esse processo metamorfósico, esse processo de transformação, quando passamos de um estágio para outro estágio, compreendendo qual é a perfeita, agradável, a boa vontade de Deus para as nossas vidas. Isto significa o quê? Uma completa mudança de atitude em nosso caráter. Uma completa mudança espiritual, uma mudança moral, para que nós possamos viver para o nosso Deus. A verdadeira conversão, na realidade, ela acontece no homem interior. Não adianta eu colocar um paletó e uma gravata em uma pessoa, cortar o cabelo, aparar a barba e dizer agora você é nova criatura, porque isto não acontece. O profeta Joel lhe disse, olha, rasgai os vossos corações e não os vossos vestidos, convertam-se ao Senhor vosso Deus, pois ele é digno em perdoar. Logo, a conversão ela é um processo interior. A conversão ela é uma mudança de mente e atitude, arrependimento, metamorfo, transformação, uma mudança completa em nosso ser interior. O pecado faz do ser humano um bicho feio, uma lagarta feia, suja, nojenta. Estamos chagados dos nossos pés até a nossa cabeça, diz o profeta Isaías, que nós estamos chagados, nós estamos imundos. Porém, eu tenho uma boa notícia para você, meu querido, nesta manhã. Que Jesus Cristo é aquele que nos purifica. Quando nós abrimos o nosso coração, quando nós deixamos Ele entrar em nossas vidas, de uma forma toda especial, Ele bate a porta. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Isso está no livro de Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 20. Quando o Senhor está buscando uma oportunidade, quando o Senhor está buscando uma chance a uma igreja, que é a igreja justamente, a igreja de Laodiceia. Eu vou ler aqui para vocês, Apocalipse capítulo 3. Quando fala aqui, no versículo 14, ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve. Isso diz o Amém, a testemunha fiel, a verdadeira, o princípio da criação. Assim, tomara que, eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Cida Aparecida, bom dia. Ô pessoal, fale aí se vocês estão gostando, se não estão gostando, compartilhe com outras pessoas. Como dizes, sou rico e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para ter riquezas, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Vejam que aqui nós temos um processo
o que que o Senhor está buscando, o Senhor está pedindo para alguém abrir a porta. Aqui nós estamos diante de uma simbologia, diante de uma metáfora. A porta de quê? A porta da nossa mente, do nosso entendimento, do nosso coração, da nossa compreensão, para que o Senhor, Ele venha a viver conosco, a habitar conosco. E quando o Senhor, Ele habita em uma vida, vai sim acontecer a metamorfose. Vai sim acontecer esse processo de mudança do homem interior, do homem íntimo, do interior da nossa alma. Como eu disse, o pecado, ele faz do ser humano uma lagarta muito feia. Porém, o plano de Deus é que aconteça uma transformação. Eu estou falando sobre metamorfose espiritual. E a metamorfose na vida do cristão é aquela série de mudanças espirituais. Nós necessitamos de passar. Luiz Antônio, meu querido, um grande abraço. Necessitamos dessa transformação espiritual em nosso homem interior, para que a habitação de Deus seja fluente na nossa alma, seja fluente no nosso espírito. É aquele processo vital, é aquela série de mudança espiritual, processos morais que vão surgindo em nossa vida desde o momento da nossa conversão. E nós vamos glorificando o nome do Senhor. Como vai acontecer essa glorificação? Quando há um objetivo. Um objetivo de uma vida perfeita. É claro que não 100%, porque a perfeição 100% não existe no ser humano, mas nesse processo metamorfósico ou metamórfico, vamos deixando para trás as coisas. Adriano Miranda, um abraço, querido. Vamos deixando para trás os nossos erros, os nossos pecados, os nossos defeitos. Vai acontecendo uma transformação, porque a palavra de Deus nos diz que se alguém está em Cristo, ele é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo agora é feito novo. A paz do Senhor, Adriano. Tudo agora é feito novo, é uma nova experiência, é uma nova vida, é um novo círculo né, de amizades. Essas amizades são amizades que nos conduzem a algo bem melhor, a algo espiritual. Essa metamorfose não é apenas um processo de deixar para trás as coisas que desagradam a Deus. Bom dia, Luiz Antônio, a paz do Senhor, querido. Mas é um processo de edificação espiritual. É um processo de construção. Estamos passando por um momento de construção espiritual. Essa construção espiritual, ela vai acontecendo dia após dia, momento após momento. O nosso caráter, ele vai tendo uma influência espiritual do Espírito Santo. E o que vai acontecer? Vai acontecer o que está escrito. André Leal, um abraço, que Deus abençoe. Observe, essa construção vai acontecendo um processo de frutificação. O que é que vai acontecendo em nosso caráter? As coisas velhas, elas são trocadas por coisas novas. E em Gálatas, no capítulo 5, e no versículo 16, fala: andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. O que é que vai acontecer? Vamos ter uma comunhão com o Espírito Santo, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito cobiça contra a carne. Vocês observem o seguinte: nós vamos compreender que há uma constante batalha, há uma constante luta. Porém, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Guiados pelo Espírito Santo, as obras da carne, que são prostituição, impureza, lascívia, idolatria,
feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Essas coisas vão sendo cambiadas, vão sendo transformadas, vão saindo e vai entrando o quê? O fruto do Espírito, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E diz a Bíblia que contra essas coisas não há lei. Observe que aqui há um câmbio, há uma transformação, há uma mudança. Quando eu falo câmbio, eu estou falando numa linguagem em espanhol, né? Cambiar, mudar, transformar. Essa metamorfose espiritual, ela acontece dia após dia. Essa construção, ela vai acontecendo dia após dia, até nós chegarmos à unidade de varão perfeito. Quando acontecer essa perfeição, já não estaremos mais na terra, porque aqui em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, acontecerá assim o processo de glorificação. Acontecerá em nossa vida o processo de edificação espiritual e construção do nosso caráter. Nesse processo, o que vai acontecendo? Nós vamos sendo renovados, sendo reconstruídos, sendo edificados e adquirindo virtudes que nos fará cada dia semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. E o objetivo de Deus é que nós cheguemos à imagem do seu Filho Jesus. É claro que nunca iremos chegar no caráter total de Cristo. Porém, se nós somos de Cristo, temos um novo pensar, um novo pensamento, novas atitudes. E o apóstolo Paulo chama isso de virtudes, de fruto do Espírito Santo. O amor, a alegria, a paz, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. A pessoa que serve a Deus é uma pessoa que expressa amor. Ontem eu fiz uma live no Instagram sobre o amor. O amor que excede todo entendimento. O amor que é fruto do Espírito. O amor, o ágape. O amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E vivemos uma vida de alegria, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante da pandemia, diante da enfermidade. Isso não vai tirar a nossa alegria. Abacuque, ele disse, né, que ainda que a figueira não floresça, ainda que nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Irmã Noêmia, a paz do Senhor. Eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que nos currais não haja gado, ainda que as ovelhas da malhada elas tenham fugido do aprisco, mas nós vamos cantar. A paz do Senhor, querida Noêmia. Sofonias, ele diz que o remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará a língua enganosa, porque serão apacentados. Benedito Domingues, bom dia, a paz do Senhor Jesus, mas seremos guiados pelo Senhor. E Sofonias, ele nos diz: canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te, exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. A nossa alegria independe das circunstâncias, independe dos problemas, porque o nosso Deus, Sofonias 3,17 diz que o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que em ti se entristeceram por causa da reunião solene, eu os congregarei. Esses para os quais o peso foi uma afronta. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, e salvarei os que cocheiam, e recolherei os que foram expulsos, e lhe darei um louvor
e um nome em toda a terra em que foram envergonhados. Naquele tempo vos trarei, naquele tempo vos recolherei certamente, e vos darei um nome e um louvor entre todos os povos da terra. Quando reconduzi os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Tempo da escravidão passará, o tempo da aflição passará. Logo, portanto, o cristão, o salvo, ele tem uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de longanimidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão. Não se pode entender uma pessoa que se diz servir ao Senhor cheio de ira, cheio de óleo, cheio de ódio, cheio de vingança. Por quê? Essa pessoa, ela tem um domínio próprio. A mansidão exala na alma, no espírito, nas palavras daquele que serve a Deus. Portanto, esse processo metamórfico, ele vai fazer uma reconstrução na vida do indivíduo. Vocês que estão me assistindo podem até me ajudar, podem até falar ou discordar, ou acrescentar, ou citar um versículo bíblico aí que possa me ajudar também. Observem, Jesus, ele é manso. Eu tenho que ser manso. A ira que está dentro de mim, compete a mim dominá-la. Esse processo de construção acontece com o sofrimento, com a dor, com as provas pelas quais nós enfrentamos neste mundo. E aí nós temos um personagem bíblico que passou por uma metamorfose muito grande. Nós vemos o apóstolo Paulo. Eu vou ler aqui para vocês no capítulo de Atos, capítulo 9, quando o apóstolo Paulo, ele teve um encontro com Deus. O apóstolo Paulo, ele passou por esse processo de transformação. Atos capítulo 9. Oliveira Alves. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Muito obrigado por estar aí. Nós temos aqui no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, falando sobre o apóstolo Paulo. Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pedindo-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de encontrar os cristãos, homens e mulheres, e os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem és, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que faça? E disse: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te vem fazer. E aqui Paulo, ele teve um encontro com o Senhor. Ele teve um encontro com Deus. E no versículo 7 diz: os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo, levantando-se da terra e abrindo os olhos, e não via a ninguém, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E ali havia Ananias, que ele disse: olha, levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Aqui Saulo, ele teve uma transformação. Saulo, ele teve uma mudança radical. Ele já começa a pregar a palavra de Deus. Ele já começa a pregar a palavra do Senhor. E o versículo 17 diz: e Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Vocês observem aqui como Deus é maravilhoso. Saulo, que matava, que perseguia, teve um encontro com Deus. Imediatamente ele já é cheio do Espírito Santo, ele já é batizado no Espírito Santo, ele já começa a fazer a obra de Deus.
O que eu acho lindo aqui é que ele não fez um discipulado, é que não perguntaram se ele era casado, solteiro, divorciado, separado, o que ele havia feito. O que aconteceu aqui foi Deus entrando na vida dele. Quando Deus quer agir na vida de alguém, não importa a posição social. Os homens é que fazem cursinho daqui, cursinho dali, só se batiza se passar pelo discipulado, está certo, está correto, não está errado. Porém, aqui nós vemos um homem que ele teve um encontro pessoal com Deus e Deus já começa a atuar na vida dele. Versículo 18, e logo lhe caíram os olhos como que uma escama, recuperou a vista e levantando-se, foi batizado. Nazélio Pereira, bem-vindo, compartilhe aí com outras pessoas, pessoal. O que é que vai acontecer em nossa vida, gente? Uma metamorfose espiritual. Uma transformação espiritual. Você vai começar a ter intimidade com Deus. Você vai ter o privilégio de estudar, de esquadrinhar, de ler, de entender, de compreender a palavra de Deus. Porque o Espírito Santo ele começa a habitar dentro de você. Logo, o Espírito Santo habitando dentro da tua vida, você vai compreender qual é o objetivo de Deus para contigo. Você vai passar a ter uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida transformada, uma vida modificada. Isso chama-se metamorfose. Quando eu li para vocês, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Essa metamorfose espiritual vai te levar a um patamar espiritual de glória. Você vai viver momentos em que Deus vai estar revelando-se para você através de sonho, através de visões, através de profecias, através de um louvor, através de você sentir a presença dele em tua vida. O que você não pode perder é a presença de Deus. Podemos perder tudo neste mundo, menos a presença de Deus. Porque a presença de Deus nos envolve em uma dimensão espiritual tão grande que nós choramos, que nós gritamos, que nós saltamos, que nós dançamos na presença do Senhor. Somos envolvidos por um clima profético. Eu estou te pregando Bíblia. Eu estou te mostrando a palavra de Deus. Eu estou te mostrando essa vida espiritual. O Atsimani, ele escreveu 3 livros. O Homem Espiritual 1, Homem Espiritual 2, Homem Espiritual 3. Eu aconselho-te a adquirir esses livros e dar uma lida, para que você possa compreender o que é essa transformação. O que é esse viver no Espírito, esse andar no Espírito. Aí nós temos essa metamorfose emocional. Ela vai acontecer dentro do teu coração. Pedro Lucas, tudo jóia?